Você já viveu algo tão inacreditável, que nem mesmo se contasse, alguém acreditaria? Já imaginou ver a mulher da sua vida vestida de noiva, e quando olha para o noivo, descobre que é o seu próprio irmão, dado como morto há mais de uma década? Essa não é uma história comum. Não é só sobre amor. É sobre perda, reencontro, destino e escolhas que rasgam o peito. Fique até o fim. Porque o que aconteceu nesse casamento é mais absurdo e emocionante do que qualquer ficção. Tudo começou em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. João era um jovem simples, trabalhador, apaixonado por música e com o coração mais leal que se podia encontrar. Ele cresceu em uma família humilde, com o pai rígido, a mãe amorosa e um irmão mais velho, Pedro, que era seu herói. Pedro era tudo o que João queria ser: corajoso, engraçado, forte. Eles eram inseparáveis, até o dia em que Pedro desapareceu. Tinha 19 anos. Saiu de casa para procurar trabalho em outra cidade e nunca mais voltou. Nenhuma carta, nenhuma notícia, nenhum corpo. A dor daquela ausência destruiu a família. A mãe adoeceu. O pai se fechou num silêncio cruel. E João? João nunca mais foi o mesmo. O tempo passou. João virou homem. Cresceu com a responsabilidade de ser o filho que restou. Trabalhou em fazendas, economizou cada centavo e, aos 27 anos, já tinha sua própria barbearia. Era conhecido na cidade como um homem sério, calado, mas de coração imenso. Foi nesse contexto que conheceu Clara. Ela entrou em sua vida como quem entra devagar, mas transforma tudo. Era professora da escola local, doce, inteligente e cheia de cicatrizes que combinavam com as dele. Os dois começaram uma amizade tímida, cheia de olhares e conversas demoradas no fim do expediente. Quando perceberam, estavam apaixonados. Mas, como sempre, a vida tinha outros planos. João e Clara viveram um relacionamento intenso. Tinham uma conexão que ia além das palavras. Ela o fazia rir de novo, e ele fazia com que ela se sentisse segura. Mas havia algo nela que ele nunca conseguiu decifrar completamente. Às vezes, Clara parecia carregar um segredo, uma tristeza que nem o amor conseguia apagar. Mesmo assim, João a pediu em casamento. Ela hesitou, chorou muito naquela noite, e disse que precisava de um tempo para pensar. João respeitou. Acreditava que o amor verdadeiro sabia esperar. E esperou. Um mês depois, ela desapareceu. Sem bilhete, sem mensagem. João foi até a casa dela, mas a encontrava vazia. Todos diziam que ela havia ido embora da cidade. Ninguém sabia o motivo. Aquilo devastou João. Era como perder tudo de novo. A dor de ser abandonado, a repetição do abandono do irmão, tudo isso o levou ao fundo do poço. Ele fechou a barbearia por semanas. Bebia em silêncio, encarava as paredes, perguntando onde havia errado. Mas, como sempre fez, se levantou. Porque a vida, mesmo quando insiste em bater, não para de exigir que a gente continue. 2 anos se passaram. João reconstruiu a rotina. Mas o buraco dentro dele permanecia. Até que um convite chegou. Um convite de casamento. Era de uma amiga antiga que morava em uma cidade vizinha. Insistiu para que ele fosse. João, sem muito entusiasmo, decidiu comparecer. Talvez fosse bom sair, ver rostos diferentes. O salão era bonito, decorado com flores brancas e luzes quentes. João se sentou discretamente em um dos bancos do fundo. Observava tudo com a distância de quem já não acreditava mais em finais felizes. Quando a música começou e a noiva entrou, seu coração parou. Era Clara. Vestida de branco, linda como ele sempre imaginou. Mas não era um sonho. Era real. Ela estava prestes a se casar. O mundo dele girou. Quis sair correndo, gritar, fazer qualquer coisa. Mas ficou imóvel, preso. O desespero dentro do peito não tinha nome. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que viria a seguir. O noivo entrou. Sorridente, elegante, andando ao lado de um senhor que parecia seu pai. E então, os olhos de João se arregalaram. Ele conhecia aquele rosto. Mesmo anos mais velho, com a barba feita e uma cicatriz no rosto, era ele. Pedro. O irmão desaparecido. O irmão morto. O irmão que nunca voltou. João não conseguia respirar. Tudo ao redor pareceu sumir. Ele apertou os olhos, como se a mente estivesse pregando uma peça. Mas era real. Pedro estava vivo. E prestes a se casar com Clara. A cerimônia começou.
João saiu da igreja como quem caminha em transe. Ficou do lado de fora, respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Pensou em ir embora, em nunca mais olhar para trás. Mas algo o impediu. Ficou. E esperou. Quando a cerimônia acabou e os convidados começaram a sair, ele se aproximou de Clara. Ela congelou ao vê-lo. O sorriso desapareceu. Pedro também o viu. Por um instante, os três ficaram em silêncio. O passado, presente e futuro colidindo em um único olhar. João perguntou, com a voz tremendo, por quê? Clara não conseguiu responder. Pedro se aproximou. Estava em choque, mas foi ele quem falou primeiro. Disse que tinha sobrevivido a um acidente de ônibus na estrada há 12 anos. Ficou internado, sem memória, em uma clínica psiquiátrica por anos. Só recuperou a consciência recentemente. E quando voltou à cidade natal, ninguém mais morava lá. Achou que todos estavam mortos ou foram embora. Foi para uma nova cidade, começou do zero, e conheceu Clara. Eles se apaixonaram. E só muito tarde descobriram as conexões entre si. Mas, mesmo assim, decidiram continuar juntos. Clara pediu perdão. Disse que havia tentado contar, mas não sabia como. João não disse nada. Apenas assentiu, com os olhos cheios d'água. Era como se tudo tivesse sido roubado dele de novo. Mas dessa vez, ele não podia culpar ninguém. Não havia vilões naquela história. Apenas a vida, cruel como sempre. Ele foi embora. E não olhou para trás. Mas essa não é uma história de vingança, nem de final feliz tradicional. É uma história sobre aceitação. Sobre aprender que nem sempre o amor vai terminar como nos filmes. Que às vezes, a maior prova de amor é deixar ir. Hoje, João voltou a abrir sua barbearia. Voltou a sorrir. Não por ter esquecido, mas por ter entendido que algumas coisas não podem ser explicadas. Só sentidas. E, talvez, o reencontro com Pedro tenha curado uma ferida antiga. Os dois ainda se falam. Clara e ele nunca mais se viram. Mas, no fundo, ela foi o elo que uniu o passado ao presente. E isso, por mais que doa, também é amor. Se essa história te tocou, se você ficou com o coração apertado como o de João, se inscreva agora no canal. Porque aqui, você vai encontrar histórias que ninguém ousa contar. Histórias reais, intensas, impossíveis, como a vida. E lembre-se, nem todo amor precisa ser vivido até o fim. Às vezes, ele só precisa existir. Os dias que seguiram o casamento foram silenciosos na vida de João. O tipo de silêncio que não se ouve, mas se carrega no corpo, nos gestos, nos olhos. Ele reabria a barbearia todas as manhãs com o mesmo ritual de sempre: café forte, toalha dobrada, tesouras alinhadas. Mas por dentro, sentia-se como se estivesse flutuando em outra dimensão, entre o que foi e o que nunca pôde ser. Ele não conseguia dormir. A imagem de Clara entrando de branco e Pedro sorrindo no altar o perseguia como um eco repetido demais. E, ainda assim, havia uma pergunta que não queria calar: por que ela nunca contou a verdade? Porque ela o amou, e mesmo assim desapareceu. Foi numa noite fria que Pedro apareceu na barbearia. João já estava fechando, pronto para ir embora, quando ouviu 3 batidas suaves na porta de vidro. Eram 10 da noite. Ele olhou pela janela e viu o irmão. Ficaram frente a frente por um longo instante, o silêncio mais uma vez se impondo entre os dois. João abriu a porta e apontou para a cadeira. Pedro entrou, sentou-se, olhou ao redor. A última vez que estiveram juntos naquele nível de proximidade era antes do desaparecimento. Pedro parecia mais velho agora, mais contido, mas havia em seu olhar uma saudade que não sabia como se expressar. João quebrou o silêncio. Veio cortar o cabelo, ou cortar o passado. Pedro sorriu, mas era um sorriso cheio de dor. Ele disse que precisava falar, não como irmão, nem como rival, mas como homem. Contou tudo. Como havia perdido a memória após o acidente, como passou anos sendo chamado de outro nome, como reconstruir a própria identidade havia sido como renascer. Disse que conhecer Clara foi um acaso, um encontro que parecia pequeno, mas que foi a âncora em um mundo confuso. E quando descobriu quem ela era de verdade, já estavam apaixonados. Ela tentou fugir, João. Não de você, mas da culpa, do medo, da dúvida. Foi por isso que desapareceu. As palavras soaram como facas suaves, cortantes, mas necessárias. João ouviu tudo em silêncio. Não havia raiva nele. Havia exaustão. Cansado de brigar contra o destino, contra a vida.
Ele sabia que Pedro não tinha culpa. E, no fundo, sabia que Clara o amara de verdade. Só que o tempo, esse maldito tempo, havia embaralhado tudo. Depois de ouvir o irmão, João se levantou, pegou uma toalha e começou a cortar o cabelo dele. Era como se aquele gesto simbólico selasse algo entre eles. Um recomeço. Um perdão sem palavras. Quando terminou, Pedro se olhou no espelho, tocou a nuca, e disse: "Eu ainda sou seu irmão, mesmo que a vida tenha nos feito estranhos." João respondeu: "E eu ainda sou quem te esperou por 12 anos, mesmo sem saber se você estava vivo." Após aquela noite, os dois começaram a se ver mais. Aos poucos, os silêncios se transformaram em lembranças, risos contidos, caminhadas curtas. Não falavam mais de Clara. Ela havia se tornado parte do passado, um elo, um fantasma suave que ligava as dores antigas à nova fase que começavam a viver. Pedro e Clara se mudaram para outra cidade pouco tempo depois. João ficou. Continuou cuidando da barbearia, reatando laços com antigos amigos, redescobrindo partes de si que havia enterrado. Mas uma coisa nele havia mudado para sempre. Ele aprendeu que o amor não é posse. É presença, mesmo que passageira. Meses se passaram. Numa tarde chuvosa, João recebeu uma carta. Era de Clara. Mãos trêmulas, ele a abriu com cautela. A caligrafia era a mesma de sempre, delicada, com traços de alguém que escrevia sentindo. Ela dizia que tinha pensado muito nele, que não esperava perdão, mas precisava agradecer. Por tê-la amado quando ninguém mais amaria. Por ter sido a luz em uma fase escura. Por ter feito com que ela acreditasse que merecia ser feliz, mesmo que a felicidade viesse por outro caminho. No fim da carta, um pedido: "Espero que um dia você também encontre alguém que te veja como eu te vi, inteiro, mesmo com todas as suas partes quebradas." João leu a carta várias vezes. E depois, a guardou numa caixa junto com as coisas que mais o marcaram. Uma foto antiga dele e Pedro crianças, um bilhete da mãe, e agora, as palavras de Clara. Ele sabia que o ciclo havia se fechado. Que aquela história, por mais dolorosa que fosse, o havia curado de uma forma estranha, quase mágica. Às vezes, perder alguém não é o fim. É o começo de encontrar a si mesmo. Hoje, João é conhecido por muito mais do que sua barbearia. Ele virou uma referência de sabedoria, escuta e serenidade na cidade. Costuma dizer aos jovens que cortam cabelo com ele: "A vida nem sempre vai dar o final que a gente sonha. Mas, às vezes, ela dá o final que a gente precisa para crescer." E se você chegou até aqui, me diga uma coisa. Qual parte dessa história doeu mais em você? Deixe nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Aqui, cada história é feita para tocar a alma. Porque a vida real dói, mas também ensina.